Marcos Ventura, um bilionário conhecido por sua disciplina rígida e horários impecáveis, chegou em casa mais cedo naquela tarde. O som de seus passos ecoava no amplo corredor de mármore enquanto deixava a maleta sobre a mesa da entrada. Sorriu com a esperança de surpreender sua noiva Camila e sua pequena filha Alice, de apenas 6 anos. Mas, em vez de risadas infantis ou uma recepção calorosa, um grito abafado cortou seus ouvidos. Vinha do quintal, onde a piscina reluzia sob o sol. O coração de Marcos disparou. Ele largou tudo e correu. Ao chegar, ficou paralisado. Camila, com uma expressão fria, empurrava Alice para a borda da água. A menina, com o braço engessado, lutava desajeitadamente para se equilibrar. Camila! Rugiu Marcos, a voz carregada de fúria e pavor. Camila se virou abruptamente, fingindo surpresa, como se ele a tivesse interrompido em um jogo inocente. Nossa, Marcos! Disse com uma risada nervosa. Estávamos brincando. Só queria que ela enfrentasse o medo da água. Mas Alice se debatia desesperada, os olhos arregalados, cheios de pânico. Sem pensar, Marcos mergulhou na piscina com roupa e tudo, nadando até a filha. Puxou-a para seus braços, enquanto ela se agarrava com força à camisa ensopada. O cheiro de cloro misturado com lágrimas partiu sua alma. Marcos a abraçou, tremendo ao perceber o quão perto esteve de perdê-la. Camila se aproximou com falsa preocupação. Não foi nada, Marcos. Você está exagerando. Mas ele não lhe deu atenção. Apertou Alice contra o peito, acariciando seus cabelos molhados enquanto sentia o corpinho frágil dela ainda tremendo. Uma certeza gelada se formou em sua mente. Aquilo não fora um acidente. Naquela noite, com a casa em silêncio, Marcos não conseguia dormir. A imagem de Camila empurrando Alice girava em sua cabeça como um pesadelo sem fim. O instinto gritava que não era a primeira vez. Com o coração apertado, ele foi até seu escritório. Em uma gaveta secreta, guardava o controle das câmeras escondidas que instalara tempos atrás. Convencido de que precisava proteger Alice em sua ausência, nunca imaginou que usaria aquelas gravações. Ligou o monitor e começou a revisar os vídeos dos últimos dias. O que viu o deixou petrificado. Camila aparecia repetidamente. Sua voz dura, seus gestos cruéis. A câmera mostrava como ela arrancava o ursinho favorito de Alice, jogava-o no chão e o chutava. Em outra cena, forçava a menina a comer com brusquidão, enquanto Alice chorava em silêncio. Em outra, a empurrava contra o sofá, frustrada pela falta de resposta verbal da pequena. Marcos cerrou os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Cada segundo daquelas imagens era uma facada no peito. Ele confiara em Camila, dera a ela um lugar em sua vida, e ela transformara sua casa em uma prisão para Alice. De repente, na tela, surgiu uma cena que o fez prender a respiração. Camila arrastando Alice para a piscina, exatamente como ele presenciara horas antes, só que naquela vez ele não estava lá para a impedir. A câmera capturou Alice, com o braço engessado, tentando resistir em vão. Lágrimas rolaram dos olhos de Marcos, mas, junto à dor, nasceu uma determinação inabalável. Ele não permitiria mais um dia de sofrimento. Camila enfrentaria a justiça e Alice nunca mais ficaria desprotegida. Marcos desligou o monitor, respirou fundo e olhou para o quarto da filha. Ali estava o verdadeiro tesouro de sua vida, sua razão de tudo. Naquela noite, tomou uma decisão irrevogável. Na manhã seguinte, Marcos entrou na sala principal, com Alice ainda dormindo em seus braços. Camila estava lá, sentada no sofá, folheando uma revista como se nada tivesse acontecido. Precisamos conversar, disse Marcos, a voz grave, com uma calma perigosa. Camila ergueu os olhos com um sorriso ensaiado. Ainda chateado com o que aconteceu ontem? Amor, já disse que foi um mal-entendido. Marcos a interrompeu,
jogando sobre a mesa uma pasta com fotos impressas das gravações de segurança, imagens que mostravam com crueza o tratamento dela com Alice. O rosto de Camila empalideceu na hora. Isso não é o que parece, gaguejou, tentando se recompor. O que parece, retrucou Marcos com um fogo gelado nos olhos, é exatamente o que é. Você abusou da minha filha. Cruzou uma linha sem volta. Camila se levantou, tentando retomar o controle. Marcos, escute, eu só estava tentando educá-la. Essa menina precisa de disciplina. O som seco da mão de Marcos batendo na mesa a fez calar. Ela precisa de amor, não da sua crueldade, exclamou, contendo a fúria com dificuldade. Camila tentou se aproximar, mas ele deu um passo atrás, abraçando Alice com mais força, que dormia alheia ao confronto. Pegue suas coisas, disse Marcos com voz cortante. Você não pisa mais nesta casa. Ela o encarou com uma mistura de raiva e medo. E acha que vai se livrar de mim assim tão fácil? O que a imprensa vai dizer quando souber que o grande Marcos Ventura abandonou sua noiva perfeita? Marcos não respondeu. Já tomara sua decisão. Naquele instante, ligou para seu advogado, Ricardo Borges. Quero uma ordem de restrição imediata, disse, sem rodeios, e quero iniciar os trâmites legais agora. Camila o observou, incrédula, enquanto a máscara de doçura desmoronava, revelando uma fúria contida. Você vai se arrepender disso, Marcos, sussurrou, com veneno na voz. Mas ele não hesitou. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se absolutamente certo do que precisava fazer. A segurança e a felicidade de Alice estavam acima de tudo, até de sua reputação, até de sua fortuna. Menos de 24 horas depois que Camila deixou a mansão, os manchetes começaram a inundar os portais de notícias e as redes sociais. A noiva do magnata Marcos Ventura denuncia maus tratos e humilhação. Camila chora. Ele me expulsou de casa sem motivo. Os canais de TV repetiam sem parar as imagens de Camila chorando diante das câmeras, posando como vítima de um homem poderoso e cruel. Em seu escritório particular, Marcos olhava a tela com o senho franzido. Ao seu lado, o advogado Ricardo Borges revisava uma pasta de documentos. Ela está agindo rápido, comentou Marcos, com a voz tensa. Era previsível, respondeu Borges, calmamente. Ela sabe que nos tribunais não tem chance, então tenta ganhar na opinião pública. Quer fazer você parecer o vilão antes que a verdade venha à tona. Marcos apertou a mandíbula. Não me importo com o que dizem de mim, mas me importo com o que isso pode significar para Alice. O advogado assentiu. Justamente por isso, precisamos agir com estratégia. Nada de declarações impulsivas ou entrevistas. Apresentamos as provas ao juiz, não aos jornalistas. Marcos respirou fundo, contendo a raiva. Ver Camila na TV, interpretando a mulher traída, era nauseante. Naquele momento, Lívia, sua irmã, entrou na sala com expressão preocupada. Acabei de ver as notícias. Marcos, a opinião pública está virando contra você. Que digam o que quiserem, respondeu ele com firmeza. Eu sei a verdade, e logo o juiz também saberá. Borges fechou a pasta com decisão. Já solicitei a ordem de proteção e uma audiência urgente. Enquanto isso, o mais importante é manter Alice longe de qualquer contato com Camila. Ela não poderá se aproximar dela nem desta casa. Marcos olhou para a escada, onde sua filha descansava em seu quarto. O barulho da mídia podia manchar seu nome, mas nada nem ninguém voltaria a macular a inocência de Alice. Os dias seguintes foram uma tempestade de audiências legais, manchetes venenosas e reuniões estratégicas com advogados. Mas Marcos sabia que, além da batalha pública, havia uma guerra mais importante a vencer, a do coração de sua filha. Uma tarde, ele dirigiu até um pequeno centro chamado Esperança Silenciosa,
recomendado pela doutora Silva. Era um lugar especializado em crianças que sofreram traumas. As paredes eram decoradas com cores suaves e desenhos infantis que transmitiam calma. Alice caminhava ao seu lado, abraçando com força seu ursinho Beto. Seus grandes olhos castanhos observavam tudo com cautela, como se temesse que o mundo pudesse se tornar hostil a qualquer momento. Uma terapeuta de voz doce, a doutora Mendes, os recebeu na sala de brinquedos. Não fez perguntas imediatas, nem forçou uma conversa. Apenas sentou-se no chão e começou a construir uma torre com blocos coloridos. Alice a observou em silêncio. No início, ficou imóvel, escondida atrás da perna do pai, mas aos poucos, com um gesto tímido, estendeu a mão e adicionou um bloco à torre. Marcos prendeu a respiração. Era um gesto pequeno, insignificante para qualquer um, mas para ele significava um mundo inteiro. Mendes lançou um olhar compreensivo a Marcos. É um bom começo, sussurrou. Ela não precisa de palavras ainda, só precisa se sentir segura. No caminho de volta para casa, Marcos notou algo que o emocionou profundamente. Enquanto a carregava no colo pelo corredor, Alice apoiou a cabeça em seu ombro e, pela primeira vez em meses, deixou escapar um som leve, uma risadinha suave, quase imperceptível. Marcos parou com os olhos marejados. Abraçou-a com mais força, sabendo que aquele era o primeiro raio de luz após uma longa escuridão. Naquele dia, ele entendeu que sua verdadeira missão não era reconstruir sua reputação ou seu império empresarial, mas devolver a Alice a alegria de ser criança, e ele estava disposto a dedicar sua vida inteira a isso. Com o passar das semanas, a rotina na Casa Ventura mudou completamente. A mansão, antes silenciosa e carregada de tensões, começou a se encher de pequenos momentos de vida. Marcos acordava cedo, não para revisar contratos ou participar de reuniões, mas para preparar o café da manhã, junto com Lívia, e acompanhar Alice nas primeiras horas do dia. A menina ainda mantinha o silêncio, mas seus gestos ficavam mais expressivos. Um sorriso tímido ao ver panquecas em forma de ursinho, um aperto de mão ao se despedir na porta do centro terapêutico ou um olhar cúmplice quando Marcos a carregava nos ombros. Cada sessão na Esperança Silenciosa era um passo adiante. Alice aprendia a desenhar suas emoções em vez de verbalizá-las. Suas folhas se enchiam de cores, às vezes azuis escuros e cinzas que refletiam medos. Outras vezes, amarelos brilhantes e verdes que anunciavam esperança. Uma tarde, enquanto Marcos recolhia seus desenhos do chão, Alice pegou um giz de cera vermelho e escreveu com dificuldade uma palavra no canto do papel. Papai! Marcos ficou paralisado. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver a pequena palavra escrita, com mão trêmula. Não eram necessárias mais frases. Aquele gesto era a voz de sua filha voltando após um longo silêncio. Lívia, que os observava da porta, sorriu com ternura. Você está conseguindo, irmão, sussurrou. Está devolvendo a ela a infância que quase roubaram. Marcos acariciou os cabelos de Alice e beijou sua testa. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o futuro não era uma sombra ameaçadora, mas um horizonte aberto, cheio de novas possibilidades. Camila continuava tentando manchar seu nome na mídia, mas isso já não importava. A verdadeira vitória não estava nas manchetes, mas naquela pequena menina que, passo a passo, aprendia a sorrir novamente. Camila não desistiu. Semanas depois, quando tudo parecia começar a se estabilizar, chegou uma notificação inesperada, uma citação judicial. Camila havia aberto um processo por difamação e danos morais, alegando que Marcos manipulara provas para destruir sua reputação. Marcos leu o documento em silêncio, com o senho franzido. Embora tentasse manter a calma, por dentro fervia de indignação. É inacreditável, murmurou.
deixando o papel cair sobre a mesa. Ricardo Borges, sempre imperturbável, pegou o documento e o analisou com calma. Não se preocupe, disse. Suas provas são irrefutáveis. Os vídeos falam por si sós. Camila pode tentar 1000 artimanhas, mas não pode apagar a verdade. Lívia, de braços cruzados, acrescentou com firmeza. Ela quer te arrastar de novo para o jogo dela. Quer que você gaste tempo e energia se defendendo, em vez de se dedicar a Alice. Marcos respirou fundo e assentiu. Não vou dar esse poder a ela outra vez. Na audiência preliminar, Camila apareceu impecavelmente vestida, com lágrimas falsas prontas para surgir no momento certo. Falou sobre como fora traída e humilhada, tentando pintar Marcos como um monstro controlador. Mas então, Ricardo apresentou as gravações originais, verificadas por peritos independentes. O tribunal assistiu em silêncio sepulcral aos minutos em que Camila maltratava Alice, sem piedade. Não havia desculpa nem máscara que pudesse encobrir aquilo. Camila ficou muda. Pela primeira vez, seu rosto perdeu a segurança calculada. Um murmúrio percorreu a sala. A juíza bateu o martelo e ordenou silêncio. As provas são claras, determinou com firmeza. A senhorita Camila Soares fica sujeita a uma ordem de afastamento permanente em relação à menor Alice Ventura. Qualquer tentativa de contato será considerada crime. Marcos fechou os olhos e soltou o ar contido. Ele venceu não por orgulho ou vingança, mas porque, finalmente, a justiça estava ao lado de sua filha. Camila foi escoltada para fora da sala, sua figura arrogante agora reduzida a uma sombra derrotada. Marcos olhou para o corredor, onde Lívia esperava com Alice nos braços. A pequena ergueu os olhos e o encarou com aquela ternura que só os filhos transmitem. Naquele instante, Marcos soube que a verdadeira vitória era essa: ter sua filha segura, protegida e pronta para continuar se curando. Após a sentença, a figura de Camila começou a desaparecer das manchetes. A mídia, que antes repetia suas lágrimas falsas, agora era forçada a reconhecer a verdade. Embora alguns ainda questionassem Marcos, ele já não se importava. O que importava era o progresso de Alice. Na esperança silenciosa, a pequena mostrava avanços a cada semana. Já não apenas desenhava, mas começava a apontar objetos e expressar emoções com gestos mais claros. Às vezes, quando estava de bom humor, emitia pequenas sílabas soltas, como um murmúrio contido, buscando se libertar. Uma tarde de primavera, Marcos a levou ao parque pela primeira vez em meses. Alice observava as outras crianças correrem e rirem, inicialmente com timidez. Depois, com uma coragem inesperada, soltou a mão do pai e se aproximou de um balanço vazio. Marcos a empurrou suavemente e ali nasceu um sorriso largo, o mais puro que ele vira desde a morte de Mariana. O ar fresco, as risadas das outras crianças e o ranger da corrente do balanço pareciam apagar, aos poucos, as sombras do passado. Lívia os observava de um banco, com lágrimas discretas nos olhos. Olha ela, Marcos, está voltando a ser criança. Ele assentiu sem palavras, porque a emoção o sufocava. Naquela noite, ao colocá-la na cama, Alice fez algo inesperado. Com uma voz baixinha, como se temesse que ela se quebrasse ao sair, sussurrou uma palavra que Marcos sonhava ouvir: papai. O coração de Marcos parou por um instante. Ele a abraçou com força, sem conter as lágrimas. Aquela palavra tão simples e tão poderosa era o sinal de que a ferida começava a cicatrizar. Pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu acreditar que o futuro de sua filha seria cheio de esperança. As semanas seguintes, na esperança silenciosa, tornaram-se uma rotina promissora. Alice já não apenas desenhava, mas começava a usar cartões com imagens para expressar o que queria. Um copo de leite, seu ursinho Beto ou simplesmente brincar. A doutora Mendes estava satisfeita com o progresso.
A menina recuperou a confiança básica, explicou a Marcos. Agora, precisamos trabalhar na expressão verbal. Não se trata de forçá-la, mas de criar momentos em que ela sinta que suas palavras são um presente, não uma obrigação. Marcos ouvia atentamente, tomando notas como se estivesse na reunião mais importante de sua vida. Ele deixara de lado reuniões de negócios e viagens internacionais. Pela primeira vez, sua agenda girava em torno de sua filha. Em casa, começou a ler histórias para ela à noite, embora Alice permanecesse em silêncio. Às vezes, ela apontava um desenho no livro, e Marcos aproveitava para repetir a palavra em voz alta, com paciência infinita. Uma tarde, enquanto folheavam um livro ilustrado sobre o mar, Alice acariciou com o dedo uma página onde aparecia uma concha. De repente, ergueu os olhos e pronunciou suavemente: "Mamãe." Marcos sentiu um nó na garganta. A palavra ficou suspensa no ar, frágil e poderosa. Lívia, que estava por perto, cobriu a boca para conter o choro. Ele pegou a pequena concha que Alice sempre guardava na mesinha de cabeceira, a mesma que pertencera a Mariana, e a colocou na mão dela. "Sim, meu amor, mamãe está aqui com você." Alice fechou os olhos e sorriu levemente, abraçando a concha como se fosse um tesouro. Marcos entendeu, então, que sua filha não apenas recuperava a voz, mas também o vínculo com a memória de sua mãe. E esse passo era tão importante quanto qualquer vitória legal ou midiática. O sucesso, os números e os contratos sempre foram o eixo da vida de Marcos. No entanto, após as últimas semanas, o escritório, com suas paredes de vidro, e os relatórios financeiros pareciam agora insignificantes. O que realmente importava estava em casa, em cada sorriso tímido de Alice, em cada palavra que ela recuperava aos poucos. Uma manhã, enquanto organizava papéis antigos, Marcos encontrou uma pasta esquecida em uma gaveta. Dentro, havia documentos e cartas de Mariana relacionados à Esperança Silenciosa, a fundação beneficente que ela apoiava antes de morrer. Ali, ela falava de seu sonho de ajudar crianças vulneráveis a encontrar um lugar seguro para se curar. Marcos segurou aquelas páginas com mãos trêmulas, sentia a voz de Mariana falando através daquelas palavras. "Cuide dos pequenos, proteja-os, eles são o verdadeiro futuro." Naquela mesma tarde, ele convocou uma reunião com Lívia. "Quero financiar integralmente a expansão da Esperança Silenciosa", anunciou. "Não só por Alice, mas por todas as crianças que precisarem. Esse era o sonho de Mariana. E agora também será o meu." Lívia o olhou com uma mistura de orgulho e emoção. "Ela ficaria feliz em te ver assim, Marcos. Você finalmente entendeu o que realmente importa." Nos dias seguintes, Marcos se reuniu com os diretores da fundação. Acordaram abrir novas instalações e bolsas para famílias sem recursos. A imprensa, que antes só falava do escândalo com Camila, agora começava a divulgar seu compromisso com a causa. Mas Marcos não buscava limpar seu nome ou ganhar prestígio. Ele fazia isso por Mariana, por Alice e por todas as crianças que mereciam uma segunda chance. Naquela noite, ao chegar em casa, Alice correu até ele, um gesto pequeno, mas cheio de significado, e o abraçou com força. Naquele momento, Marcos soube que encontrara um novo propósito, não apenas ser pai, mas também um guardião da inocência de todos aqueles que ainda não tinham voz. A Esperança Silenciosa não se tornou apenas um refúgio para Alice, mas também uma ponte para o mundo que ela aprendera a temer. No início, ela observava as outras crianças de longe, abraçando Beto, seu inseparável ursinho de pelúcia, como se fosse seu escudo protetor. Marcos ficava sentado em um canto, dando-lhe tempo sem pressioná-la. A doutora Mendes sempre repetia: "A confiança não se exige, se conquista aos poucos." Uma tarde, enquanto outras crianças construíam um castelo com blocos coloridos, uma delas se aproximou de Alice
e ofereceu uma peça amarela. Alice hesitou, olhou para Marcos em busca de segurança e, ao ver o sorriso encorajador do pai, estendeu a mão timidamente para pegar a peça. O grupo a recebeu sem julgamentos, como só as crianças sabem fazer. Em poucos minutos, Alice estava colocando blocos na torre em silêncio, mas com uma concentração intensa. Pela primeira vez, não parecia uma espectadora, e sim parte de algo. Marcos observava a cena com o coração apertado. Não precisava de palavras. Aquela interação simples era uma vitória imensa. Ao sair, enquanto caminhavam para o carro, Alice puxou suavemente a manga de sua camisa e mostrou um desenho que havia feito. 3 figuras de mãos dadas sob um céu azul. Uma era ele, outra era ela. E a terceira tinha cabelos longos e um vestido esvoaçante. Era a Mariana, sua mãe. Marcos engoliu em seco, incapaz de falar. Ajoelhou-se, a abraçou e sussurrou: "Sua mamãe sempre estará com a gente, meu amor." Pela primeira vez, Alice não apenas assentiu. Com uma voz baixinha, quase como um sopro, respondeu: "Família." Marcos sentiu o mundo parar. Aquela palavra simples era a prova de que o muro de silêncio de sua filha começava a ruir, e atrás dele surgia um novo começo, cheio de esperança. Com o passar dos meses, Alice se integrava cada vez mais nas atividades da esperança silenciosa. Já não se limitava a observar. Pintava murais com outras crianças, plantava flores no pequeno jardim comunitário e até se animava a participar de brincadeiras em grupo. Embora ainda falasse pouco, cada palavra era recebida com sorrisos e aplausos, como um pequeno milagre. Uma tarde, durante um evento de arrecadação de fundos organizado pela Fundação, Marcos foi convidado a falar. A princípio, hesitou. Não era homem de discursos emocionais, menos ainda sobre sua vida pessoal. Mas, ao ver Alice na primeira fila, abraçando Beto e olhando para ele com confiança, soube que precisava fazê-lo. Aproximou-se do púlpito, respirou fundo e começou. Durante anos, pensei que o sucesso se media em números, contratos e conquistas profissionais. Mas um dia descobri que nada disso importava se eu não conseguisse proteger o que realmente importa: minha filha. A sala ficou em silêncio. Marcos continuou, com a voz embargada, mas firme. Alice e eu passamos por momentos muito sombrios. Ela perdeu a mãe e, mais tarde, sofreu a dor da traição no próprio lar. Durante muito tempo, ela ficou em silêncio. E eu também, mas juntos, aprendemos que o silêncio não precisa ser uma prisão. Aqui na Esperança Silenciosa, encontramos um lugar para nos curarmos. Ele fez uma pausa, olhando para Alice. Como se respondesse a um impulso, ela se levantou e ergueu um desenho que fizera. 2 mãos unidas segurando um coração vermelho. O público aplaudiu. Marcos sorriu emocionado. Hoje não falo como empresário ou figura pública, falo como pai. E quero dizer a vocês que nunca é tarde para fazer o que é certo. Nunca é tarde para ouvir aqueles que não têm voz. Naquele dia, a Fundação não apenas recebeu novas doações e apoio, mas a história de Marcos e Alice começou a inspirar outras famílias que também lutavam em silêncio. E, embora soubesse que o caminho ainda seria longo, Marcos sentiu que haviam dado um passo decisivo: transformar a dor em esperança, não só para eles, mas para muitos outros. Os avanços de Alice eram cada vez mais evidentes. Ela não apenas desenhava ou escrevia palavras soltas. Aos poucos, começava a formar frases curtas em casa. Marcos, paciente e emocionado, anotava cada novo progresso em um caderno intitulado As Primeiras Palavras de Alice. Num sábado de manhã, a Esperança Silenciosa organizou uma atividade especial ao ar livre, um piquenique comunitário com jogos e música. Famílias e crianças se reuniram em um amplo campo verde, compartilhando comida e sorrisos. Alice brincava perto de um grupo de crianças que jogavam bola. Marcos a observava de longe,
conversando com Lívia, quando, de repente, a bola rolou até seus pés. Uma das crianças pediu que ela a devolvesse. Todos esperavam que Alice a pegasse em silêncio, como sempre fazia, mas, com um gesto decidido, ela levantou a bola e, ao entregá-la, disse com voz clara e suave: "Toma!" O mundo pareceu parar. As crianças aplaudiram e a incluíram no jogo como se nada fosse, mas Marcos e Lívia ficaram imóveis, com os olhos cheios de lágrimas. Para eles, aquelas duas palavras eram um milagre. Mais tarde, ao voltar para casa, Marcos se ajoelhou diante de Alice e a olhou com ternura infinita. "Estou tão orgulhoso de você, princesa." Alice, com timidez, se aninhou em seus braços. Desta vez, não houve silêncio, mas um sussurro quase inaudível que ecoou no coração do pai. "Eu também, papai." Marcos fechou os olhos e a abraçou com força. Era a confirmação de que sua filha recuperava não apenas a voz, mas também a confiança no mundo. O tempo passou e a Casa Ventura ganhava mais vida a cada semana. As paredes, antes frias, agora exibiam os desenhos de Alice, sóis brilhantes, corações vermelhos e cenas de uma família unida. Marcos, que por anos fora escravo de sua agenda, começou a notar uma mudança profunda em si mesmo. Os negócios continuavam, mas já não eram sua prioridade absoluta. Agora, ele recusava reuniões que coincidissem com consultas médicas ou atividades de sua filha. E, surpreendentemente, o mundo não desmoronava por isso. Uma tarde, Lívia o convenceu a participar de um evento beneficente da Esperança Silenciosa. Lá, ele conheceu vários voluntários, entre eles Clara, uma jovem psicóloga que trabalhava com crianças em situações de vulnerabilidade. Ela tinha um sorriso caloroso e uma paciência infinita que, de certa forma, lembravam Mariana. Durante o jantar, Clara se aproximou de Alice e lhe ensinou um truque simples de mágica com cartas. A menina, que antes teria escondido o rosto, riu suavemente e aplaudiu. Marcos observou a cena com espanto. Era a primeira vez que Alice reagia assim com um estranho. "Ela tem um espírito forte", comentou Clara com doçura, dirigindo-se a Marcos. "O importante é que ela sinta que sempre há alguém que a escuta." Marcos assentiu, agradecido, embora por dentro sentisse uma mistura de emoções. Ainda carregava a memória de Mariana muito viva, mas, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se pensar que o futuro poderia trazer novas conexões, novas amizades e, quem sabe, algo mais. Naquela noite, ao colocar Alice na cama, ela lhe entregou um desenho. Nele havia 3 figuras: ele, ela e uma mulher de cabelos longos, que não era sua mãe. Quando Marcos perguntou quem era, Alice respondeu com voz tímida, mas firme: "Amiga." Marcos sorriu. Talvez sua filha estivesse mais aberta ao futuro do que ele mesmo estava disposto a admitir. E, pela primeira vez, permitiu-se sonhar com um amanhã diferente, onde a dor não apagasse a possibilidade de alegria. Marcos percebeu que sua vida mudara de forma irreversível. Antes, vivia para trabalhar. Agora, trabalhava para viver e, acima de tudo, para cuidar de Alice. Seus dias não giravam mais em torno de reuniões intermináveis, mas de cafés da manhã em família, visitas à Esperança Silenciosa e tardes no parque. Os sócios de sua empresa começaram a notar a diferença. No início, alguns questionaram seu compromisso, mas logo entenderam que Marcos, longe de se enfraquecer, ganhara uma nova clareza. Suas decisões eram mais humanas, mais conscientes, e isso também fortalecia seus negócios. Após uma reunião breve, Marcos vinha pensando havia semanas em algo especial para Alice. Sabia que, apesar dos avanços, ainda havia cicatrizes invisíveis. Lembrava como Mariana sonhava em levar a filha ao mar, um lugar onde o som das ondas trouxesse paz. Nunca conseguiram fazer isso juntos. Então, numa manhã de primavera,
Marcos surpreendeu Alice com uma pequena mala. "Vamos viajar, princesa", disse com um sorriso. O destino era uma tranquila cidade litorânea. O ar salgado, o som constante das ondas e a areia macia sob os pés pareciam criar um ambiente mágico. Alice, com os olhos bem abertos, observava o horizonte como se descobrisse um mundo novo. Na praia, Marcos entregou a ela a concha que pertencera a Mariana. "Sua mamãe sempre quis te trazer aqui." Era o lugar favorito dela. Alice segurou a concha entre suas mãozinhas, olhou para o mar e, após um longo silêncio, murmurou com voz clara: "Oi, mamãe." Marcos sentiu o coração apertar e, ao mesmo tempo, se encher de uma calma desconhecida. Ajoelhou-se ao lado da filha e, juntos, colocaram a concha na beira da água, deixando que as ondas a acariciassem. Era um gesto simples, mas cheio de significado, uma despedida e, ao mesmo tempo, um novo começo. Ao entardecer, enquanto caminhavam de volta para o hotel, Alice o olhou e disse algo que o deixou sem fôlego. "Obrigada por cuidar de mim, papai." Marcos a ergueu nos braços, com lágrimas de emoção nos olhos. "Sempre vou cuidar, minha vida, sempre." Aquela viagem não apagou a dor do passado, mas marcou um antes e um depois. A partir de então, o mar se tornou para eles um símbolo de cura e esperança, um lembrete de que, mesmo após as tempestades mais escuras, sempre é possível encontrar um novo amanhecer. A viagem ao litoral marcou uma mudança profunda em Alice. De volta para casa, ela parecia mais leve, com uma serenidade nova em seus gestos. Já não dormia, abraçando Beto com tanta força. Agora, o colocava ao lado do travesseiro, como se não precisasse mais se esconder atrás dele. Marcos notava isso em cada detalhe. O simples fato de ouvir sua filha cantarolar baixinho enquanto coloria era, para ele, um presente inestimável. Na esperança silenciosa, Alice progredia tanto que a doutora Mendes começou a sugerir atividades grupais mais desafiadoras. Marcos permanecia sempre por perto, mas entendia que precisava dar espaço a ela. Nessas sessões, Clara desempenhava um papel fundamental. Sua naturalidade com as crianças fazia Alice se sentir à vontade, a ponto de soltar pequenas frases para pedir materiais ou compartilhar seus desenhos. Uma tarde, ela até pegou a mão de Clara para mostrar, orgulhosa, um mural que havia pintado. Marcos, observando de longe, sentiu uma mistura de gratidão e algo mais difícil de identificar, um calor inesperado que ia além da admiração profissional. Clara, sem pretender, tornara-se um farol de confiança tanto para Alice quanto para ele. Num domingo, Clara os convidou para um ateliê ao ar livre com outras famílias. Alice participou, pintando borboletas em cartolinas, e quando terminou, correu até Marcos e Clara, posicionando-se entre os dois. "Olhem", disse com voz firme, mostrando o desenho cheio de cores. Marcos e Clara se entreolharam, surpresos e sorridentes. Era a primeira vez que Alice pronunciava uma frase completa com tanta segurança na frente de ambos. Mais tarde, enquanto a menina brincava, Clara comentou em voz baixa: "Alice não está apenas se curando, ela está aprendendo a confiar novamente. E você também, Marcos." Ele a olhou em silêncio, sabendo que suas palavras eram verdadeiras. Havia deixado para trás a sombra da culpa e, aos poucos, construía uma ponte para o futuro, não só para sua filha, mas também para si mesmo. Marcos aprendera a viver em função de Alice. Cada decisão, cada movimento era pensado para o bem-estar dela. E agora, ao vê-la crescer, rir e falar cada vez mais, sentia uma paz que meses antes parecia impossível, mas com essa paz também surgia uma pergunta que o inquietava. Poderia ele voltar a abrir seu coração? A presença de Clara acendera algo que estava adormecido havia anos. Não era apenas gratidão. Havia nela uma calidez que o atraía, uma maneira de olhar para Alice
com ternura sincera, como se já fizesse parte do mundo deles. Ainda assim, a memória de Mariana permanecia viva, como uma chama que nunca se apagava. Numa noite, enquanto guardava os desenhos de Alice em uma pasta especial, encontrou uma antiga foto de seu casamento com Mariana. Ficou olhando-a por um longo tempo, com um nó na garganta. Sentia que, ao deixar alguém entrar em sua vida, trairia a memória dela. Lívia o interrompeu com sua franqueza habitual. Marcos, Mariana não gostaria de te ver sozinho. Ela ficaria feliz em saber que Alice tem alguém que a cuide e que você tem alguém que te devolva o sorriso. Ele suspirou. Não sei, Lívia. Não quero confundir a Alice nem a mim mesmo. Como se o destino quisesse responder, no dia seguinte, Clara passou pela casa para deixar materiais de terapia. Alice correu até ela com naturalidade, mostrou um livro de histórias e, sem hesitar, pediu que o lesse. Marcos observou enquanto sua filha se sentava ao lado de Clara, apoiando a cabeça em seu braço, completamente confiante. O coração de Marcos se agitou. Talvez Lívia estivesse certa. Talvez não se tratasse de substituir Mariana, mas de abrir espaço para novas formas de amor, um amor diferente, complementar, que pudesse enriquecer a vida de Alice e também a sua. Naquela noite, ao colocar Alice na cama, ela disse com voz clara: "Gosto quando Clara vem." Marcos sorriu com ternura. "Eu também, princesa, eu também." E enquanto apagava a luz, entendeu que o dilema em seu coração não era uma traição, mas uma oportunidade de permitir que a vida, apesar da perda, continuasse a florescer. A vida encontrou um novo ritmo na mansão Ventura. Os dias de silêncio absoluto transformaram-se em manhãs com risadas suaves e tardes cheias de desenhos colados na geladeira. Alice progredia a cada semana. Já formava frases mais longas, pedia o que queria e, às vezes, contava pequenas lembranças de sua mãe. Marcos observava tudo com uma mistura de alívio e espanto. Mas havia algo mais: Clara. Sua presença tornara-se habitual, não só na esperança silenciosa, mas também no dia a dia deles. Ela passava para deixar materiais, às vezes ficava para o jantar, e aos poucos tornou-se um pilar invisível na recuperação de Alice. Uma tarde, após uma sessão, Clara ficou mais tempo. Marcos preparou café e os dois conversaram na varanda enquanto Alice brincava no jardim. "Não sei como te agradecer por tudo que fez", disse Marcos com sinceridade. "Você devolveu à minha filha algo que achei que ela havia perdido para sempre." Clara sorriu, baixando o olhar com modéstia. "Alice é quem é forte, Marcos. Eu só ofereci um espaço seguro. O resto, ela e você estão conseguindo." Houve um silêncio suave entre os dois, carregado de algo que nenhum ousava nomear. Marcos sentiu o impulso de estender a mão e, ao fazê-lo, Clara não a retirou. Foi um gesto simples, mas para ele representava um passo imenso: permitir a proximidade novamente, deixar alguém entrar em seu mundo. Naquele momento, Alice correu até eles com um caderno na mão. "Olhem!" exclamou com voz clara e firme. Ela escrevera uma frase curta, com letras tortas, mas legíveis. "Estou feliz." Marcos ficou sem palavras. Os dias ficaram mais leves e a rotina começou a incluir, naturalmente, a presença de Clara. Às vezes, ela ajudava Alice com as tarefas escolares, outras vezes, a levava ao parque com Marcos, e nas noites, ficava para o jantar quando a conversa se estendia entre risadas e confidências. Alice parecia aceitar essa proximidade com naturalidade. Num domingo, enquanto os três cozinhavam juntos na cozinha, a menina pegou uma folha de papel e desenhou algo: 3 figuras de mãos dadas sob um sol brilhante. Depois, escreveu, com dificuldade, abaixo: "Nós." Marcos e Clara se olharam emocionados. Para Alice, eles já eram um nós. Não havia declarações ou promessas, apenas uma certeza nascida da confiança
e do carinho compartilhado. Naquela noite, ao colocá-la na cama, Alice olhou para o pai com olhos brilhantes e sussurrou: "Gosto quando Clara está aqui, parece casa." Marcos acariciou seus cabelos e respondeu: "O mais importante é que você se sinta segura e feliz, princesa." Mas por dentro, ele sabia que aquele sentimento também era dele. Pela primeira vez desde a perda de Mariana, sentia que o vazio em seu coração podia se encher de algo diferente, não para substituir o passado, mas para honrá-lo com um futuro cheio de amor. Mais tarde, quando Clara se despediu na porta, Marcos a deteve por um instante. "Clara", disse com voz firme, mais suave, "não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que quero que você faça parte dele." Ela o olhou surpresa e depois sorriu com ternura. "Já faço, Marcos." Naquele momento, Marcos entendeu que não estava construindo apenas um refúgio para sua filha, mas um lar para os três, uma família diferente, inesperada, mas autêntica. Anos se passaram desde aqueles tempos sombrios. A vida na mansão Ventura não era mais marcada por silêncios dolorosos, mas pela calidez de uma família que aprendera a renascer. Alice, agora com 9 anos, corria pelo jardim com uma risada clara, muito diferente da menina frágil e calada que fora. Seus desenhos já não falavam de medos, mas de horizontes abertos, de sóis e mares tranquilos. Na escola, participava com entusiasmo e, na esperança silenciosa, tornara-se um exemplo para outras crianças, mostrando que, mesmo após as feridas mais profundas, a esperança podia florescer. Marcos a observava com orgulho da varanda, enquanto Clara se aproximava com 2 xícaras de chá. Eles haviam se tornado um time, uma família. Não precisavam de títulos ou cerimônias para saber disso. Eram uma família em cada gesto cotidiano, em cada sorriso compartilhado, em cada noite de histórias antes de dormir. Uma tarde, os 3 viajaram novamente ao mar. Alice pegou uma concha na beira da água e a ergueu para o céu. "Mamãe ficaria feliz", disse, com voz serena e segura. Marcos sentiu um nó na garganta, mas também uma paz imensa. Clara pegou a mão de Alice e ele segurou a outra. Assim, caminharam juntos pela praia, deixando pegadas que a água apagava lentamente, mas que em seus corações permaneceriam para sempre. O passado já não os definia. O presente era um presente e o futuro uma promessa. E sob aquele mesmo céu aberto, souberam que, finalmente, haviam encontrado o que tanto buscavam, um lar verdadeiro.